Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esta aula de matemática básica. Eu sou o professor Tiago e nesta videoaula nós vamos estudar um tema muito interessante em geometria, que é o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Para começarmos o nosso estudo, vamos recordar os fundamentos de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um tipo de triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O lado de frente ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Ele é o maior lado deste triângulo. Os outros lados são chamados de catetos. Então, nesse caso aqui, em particular, nós temos um triângulo retângulo onde nós temos um cateto, ou um lado de 3 centímetros, um outro cateto ou lado de 4 centímetros e a hipotenusa valendo 5 centímetros. Para que isso? Para que a gente possa trabalhar o conceito, tá, de teorema de Pitágoras, que é aplicado a triângulos e retângulos, mas a partir, tá, de um exemplo bastante simples com valores numéricos. Tá? Então, para que a gente possa compreender isso, eu vou fazer uma cópia deste triângulo e vou posicionar, tá, um quadrado, tá, justamente colocado, tá, em cada lado desse triângulo. Então, eu, por exemplo, vou tomar o lado que tem 3 centímetros e colocar junto dele um quadrado que tenha 3 centímetros de lado. Então, nós temos aqui o nosso quadrado em laranja, tá, que tem 3 centímetros de lado. O lado que contém 4 centímetros de comprimento de medida, eu vou colocar aqui também um quadrado que tenha 4 centímetros de lado. Então, nós temos aqui um quadrado verde, e esse quadrado tem 4 centímetros de lado. E no lado que corresponde à hipotenusa, eu também vou colocar um quadrado, só que desta vez esse quadrado tem um lado de quanto? 5 centímetros. Então tá lá, nosso quadrado em amarelo, tá, que tem um lado de 5 centímetros. Para a gente trabalhar a ideia do Teorema de Pitágoras, vamos partir do seguinte raciocínio. Neste caso, nós temos um triângulo retângulo, que é a base, ou o triângulo base, onde eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Esse triângulo tem um lado de 3 centímetros e corresponde ao lado de um quadrado, tá, cujos lados são 3 centímetros. Tem um lado valendo 4 centímetros e corresponde aos lados de um quadrado que tem 4 centímetros de lado. E também tem um quadrado, tá, de 5 centímetros de lado, posicionado justamente na sua hipotenusa. Então, vamos tomar, tá, a área destes 3 quadrados. Então, vamos começar pelo quadrado que eu numerei como número 1. Então, qual seria a área do quadrado de número 1? Então, a área de um quadrado, por definição da geometria plana, é lado vezes lado, ou seja, nesse caso, a área do quadrado 1 é 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. Agora, de forma análoga, vamos também calcular a área do quadrado verde, o quadrado que eu numerei com o número 2. Então, a área do quadradinho verde é 4 vezes 4, que é 16 centímetros quadrados. E, por sua vez, a área do quadrado em amarelo, que está colocado justamente do lado da hipotenusa, é igual a 5 vezes 5, que é exatamente igual a 25 centímetros quadrados. O que tem de interessante aqui? A gente pode observar que, se eu somar a área do quadrado 1, que é 9 centímetros quadrados, mais a área do quadrado 2, que é 16 centímetros quadrados, dá exatamente a área do quadradinho 3, que é 25 centímetros quadrados. Opa! Daí, a conclusão que está por trás do Teorema de Pitágoras. Tá? O que diz, né, o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa, que nesse caso corresponde à área de um quadrado junto da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo
cujos lados ou catetos valem 3 e 4 centímetros. E uma hipotenusa exatamente igual a 5. Ou seja, 5 ao quadrado é exatamente igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza. Então, essa é a ideia base, por trás do Teorema de Pitágoras. Vamos desenvolver um pouco mais isso. Então, nós temos aqui formalizando, né, que a área 3 é igual à área 1 mais a área 2, que é exatamente igual a 25 centímetros quadrados. Então, vamos formalizar o Teorema de Pitágoras. Então, vou tomar aqui um triângulo, tá? E vou posicionar aqui os nossos quadrados, né, que tem lados exatamente iguais, que correspondem aos lados do triângulo. Então, nosso quadradinho laranja, nosso quadradinho em verde, nosso quadradinho aqui em amarelo. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Nós temos aqui, então, um triângulo retângulo, cuja hipotenusa eu chamei de A minúsculo, tá? E os catetos eu chamei de B e C. Então, o Teorema de Pitágoras diz o quê? Que valor da hipotenusa ao quadrado, ou seja, neste caso, A ao quadrado, é igual, tá, à soma do quadrado dos catetos. Ou, em outras palavras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, neste caso, onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Essa expressão vale sempre que existir um triângulo retângulo. Ela é aplicada para triângulos retângulos. Existem várias demonstrações hoje na literatura, inclusive disponíveis no YouTube, tá? Mas aqui eu vou mostrar isso a partir de duas demonstrações bem simples. Então, a primeira delas, que eu chamei de demonstração 1, né? Eu vou tomar aqui, então, um triângulo retângulo, tá? Eu escolhi um formato qualquer, mas esse formato aqui ele é mais adequado para que eu possa fazer a manipulação que eu desejo. Então, eu tomei esse triângulo retângulo, tá? E vou fazer uma cópia. Vou tomar 4 triângulos exatamente iguais. E apenas vou reorientá-los de forma que os 4 triângulos formem um quadrado. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui nosso triângulo retângulo, onde a hipotenusa eu estou chamando de A, e os catetos de B e C. No caso aqui, o cateto menor de B e o cateto maior de C. Então, faço a cópia do triângulo, eu reoriento ele, então aqui eu rotacionei, tá? Ou girei, tá? O triângulo e reposicionei ele aqui, de tal forma que ele vai me constituir um dos lados do meu quadrado. E vou fazer isso com mais 2 triângulos, então um aqui em cima e um aqui do lado. São cópias do mesmo triângulo, tá? Então lembrando que aqui nós temos a hipotenusa A e os catetos, e isso vale para todos os triângulos. Posicionando os triângulos dessa forma, que são exatamente iguais, nós temos então um quadrado maior, quadrado externo, e aqui dentro nós temos um quadrado, tá? Aqui com um quadrado como se fosse inscrito, né? De lado A. Então, o quadrado externo tem um lado que é B mais C. Então, o lado do quadrado externo, mais uma vez, vale B mais C. E o lado do quadrado interno vale A. Então, dessa ideia, eu vou tirar uma forma de mostrar ou demonstrar aquela expressãozinha do Teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer isso. Eu sei o seguinte, tá? Que a área essa área, né, da região interna todinha do quadrado maior, como é que a gente calcula isso, né? A área de um quadrado é lado vezes lado. E quem é o lado do quadrado maior? É B vezes C. Então, a área do quadrado maior, ela tem que ser igual à área desse quadrado que a gente está vendo aqui, né? Interno, de lado A, ou seja, né? B mais C ao quadrado, porque a área de um quadrado, lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, vai ficar de novo, novamente, tá? B mais C ao quadrado é igual à área deste quadrado, que é o quê? A ao quadrado. Mais quem? Mais a soma das áreas destes triângulos.
E são 4 triângulos. Então vai ficar 4 vezes a área de cada triângulo. Então vamos formalizar isso. Tá? E nós temos aqui então a área do quadrado maior, cujo lado é b mais c, como a área de um quadrado, mais uma vez, né, repetindo isso, para deixar de forma bem enfatizada a ideia de que a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Nesse caso, o quadrado maior tem lado valendo b mais c, ou seja, b mais c ao quadrado. E é igual à área do quadrado interno de lado A, que é A ao quadrado, mais 4 vezes a área de cada triângulo. Como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, se eu tomar esse triângulo original aqui, a base vale quanto? C. E a altura? B. Então vai ficar B vezes C dividido por 2, vezes 4, porque são 4 triângulos. Nós podemos simplificar o 4 com 2 e, resolvendo este produto notável, nós temos a expressão b ao quadrado mais 2 vezes bc mais c ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes bc. Ora, se eu observar nessa expressão, eu tenho o termo 2bc do lado esquerdo e 2bc do lado direito. Se eu passar qualquer um deles para o outro lado, o sinal vai mudar, eles vão se cancelar. Então eu posso simplesmente fazer o quê? Passar aqui um traço, indicando que eu estou simplificando. Tá? Mais uma vez, por que eu fiz isso? Porque se eu passar qualquer um deles, tá, para o outro lado da igualdade, seja este para o lado direito ou este para o lado esquerdo, o sinal vai mudar. Então nós vamos simplificar, porque eles vão ter sinais opostos. Tá? Então o que sobrou aqui? Sobrou aqui a ao quadrado exatamente igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então é uma forma simples de demonstrar essa expressão, né, do teorema de Pitágoras. Existem demonstrações muito mais elaboradas, mas essa é bastante simples, né? Dá para memorizar ela facilmente. Mas existe mais uma demonstração, que é uma demonstração visual, uma demonstração gráfica. Então vamos para ela. Tá? Nós temos aqui uma demonstração que eu chamei de 2. Tá? Então nós começamos aqui de novo com o nosso triângulo, retângulo, base. Tá? E os nossos quadrados, né, posicionados neste triângulo. Ah, esqueci de comentar uma coisa. Tá? Este triângulo com seus quadrados tem um nome chamado de triângulo de Pitágoras. Tá? Depois digitem na internet ou no Google, tá? Que vocês vão ver várias figuras bonitas com base neste triângulo. Então o que nós vamos fazer? Então eu sei que a ao quadrado, tá? Que corresponde à área deste quadrado, ou seja, né, corresponde à área deste quadrado e corresponde ao lado, que é a hipotenusa, ao quadrado. Tem que ser igual à área deste quadrado, ou seja, este lado ao quadrado, mais a área deste quadrado, ou seja, este lado ao quadrado. Este é o teorema de Pitágoras. Então, quer dizer o quê? Que se esta área é a soma dessas duas, quer dizer que esses dois quadrados têm que caber dentro deste quadrado. Então é isso que nós vamos fazer visualmente. Nós vamos colocar esses dois quadrados dentro do quadrado amarelo. Então vamos começar então reposicionando. Então eu tirei aqui o quadrado amarelo e separei ele para que a gente possa trabalhar com ele isoladamente. Então vamos colocar inicialmente o quadrado verde dentro do quadrado amarelo. Mas de qualquer forma, não. Tá? Eu fiz vários testes e a forma que eu achei mais apropriada foi colocá-lo exatamente no meio. Então eu posicionei aqui o quadrado verde bem no meio do quadrado amarelo. Então observe que não preencheu totalmente, tá, a área do quadrado amarelo, obviamente, já que o quadrado verde ele tem área menor do que o quadrado amarelo. Então falta essa área, né, indicada em amarelo para ser preenchida. Quem tem que preencher essa área? O quadrado laranja. Agora vem uma questão que a gente tem que pensar. Como eu vou pegar essa área do quadrado laranja e distribuir nessa área amarela? Eu fiz alguns testes, tá? E a melhor forma de fazer isso é partir, né, ou cortar a área do quadrado laranja. Eu fiz isso. Então eu peguei o quadrado laranja e parti ele de uma forma conveniente. Então eu parti ele da seguinte forma, tá? Esse quadrado laranja, ele tem um lado valendo 3 centímetros. Então eu criei aqui fatias,
Cada fatia dessa tem uma espessura de meio centímetro, tá? Só que esta fatia, né? Essa, são 4 fatias iguais, tem uma espessura de meio centímetro, mas tem aqui um comprimento de quanto? De 3 centímetros. Só que as outras são diferentes, eu tive que partir também de forma diferente. Então, esses dois aqui têm um comprimento de 2 centímetros, a espessura não mudou, é meio centímetros, mas esses dois aqui têm um comprimento de 1 centímetro, espessura de meio. Eu tive que partir assim para poder distribuir essa área amarela. Então vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Então tá aqui, eu separei só as partes, né, que eu vou distribuir agora no espaço amarelo. Lembrando que tá, essas fatias em laranja correspondem à área do quadradinho laranja. E vai caber aqui nessa região em amarelo, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então eu comecei aqui colocando já alguns pedaços, então eu preenchi essa lateral e essa lateral. Ela ficou totalmente preenchida, né, com essas fatias do quadradinho laranja. E faltam mais 4 fatias. Então estou reposicionando e eu consigo preencher, tá, toda aquela região amarela com a área do quadrado laranja. Tá? Então, a gente mostra visualmente, tá, que a expressão do Teorema de Pitágoras é verdadeira, ou seja, tá, a área do quadrado amarelo, que no caso era A ao quadrado, tá, ela é igual à área do quadradinho verde mais a área do quadrado laranja. Tá? Então essa é uma demonstração visual bastante simples para a gente compreender a essência do Teorema de Pitágoras. Bom, nós teremos um próximo vídeo, tá, onde nós resolveremos alguns exemplos de aplicação deste Teorema de Pitágoras. E espero, tá, contar com vocês neste próximo vídeo. Então, até mais.